Fala, concurseiro, Jean Ribeiro aqui novamente. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês como eu me prepararia para esse concurso do TRE Tocantins para o cargo de TJA. Mas antes de continuar, eu já te peço, se inscreve no canal, deixe seu curtir, deixe seu gostei. E caso você queira ser acompanhado por mim, primeiro link da descrição, tem o link do meu WhatsApp, manda uma mensagem lá para a gente conversar um pouco. E sem enrolação, bora direto para a tela do computador. Informações básicas para esse concurso. Data da prova, 26 de junho. A banca Instituto OCP e nós teremos 96 dias de pós-edital, certo? Eu fiz aqui um cálculo rápido que se a gente utilizar 3 horas do nosso dia para estudar para esse concurso, no final desses 96 dias a gente vai ter conseguido estudar 288 horas. Se utilizarmos 4 horas, 384 horas de estudo no pós-edital. Isso aqui vocês vão ver que vai interferir lá na frente na forma como a gente vai estudar. Ok? Essas são as informações básicas. Vamos dar uma olhada agora como foi distribuída essa prova. A prova vai ser distribuída em 3 partes. Prova objetiva, que é dividida em conhecimentos gerais e específicos, e redação. Conhecimentos gerais, 20 questões com peso 1, conhecimentos específicos, 40 questões com peso 2. Essa é a distribuição da nossa prova. E as disciplinas que serão cobradas nesse concurso. Olha, eu trouxe aqui essa tabela para a gente fazer uma análise. A gente vai primeiro analisar aqui os conhecimentos básicos, depois a gente vai dar uma olhada também nos conhecimentos específicos e a partir dessa tabela eu vou mostrar para vocês como eu me prepararia para esse concurso, certo? Primeira coisa, eu fiz uma análise aqui utilizando o material do Estratégia Concurso. No curso do Estratégia Concurso, a gente vai ter aqui, português 17 aulas, direito eleitoral 7, direito constitucional 15, administrativo 7, e regimento interno 2. E eu fiz aqui também uma estimativa de quantas questões virão nessa prova. Gente, isso aqui é uma estimativa, pode variar muito, só que se eu fosse me preparar, eu utilizaria como parâmetro essas quantidades de questões para eu poder montar meu planejamento. Português, eu me prepararia para 8 questões. Pode ser que venha mais, pode ser que venha menos, mas em média 8, 10 questões de português é o que vem por padrão nas provas, né? Direito eleitoral, coloquei 4 questões aqui. Constitucional 3, Direito Administrativo 3 e Regimento Interno 2. E para estudar essa quantidade de aulas, eu estimei aqui que levaria em torno de 2 horas e meia por PDF. Isso considerando que seriam os PDFs simplificados do Estratégia, certo? Para português, como tem 17 aulas, a gente ia gastar em torno de 42 horas e meia. Para eleitoral, 17 horas e meia. Direito Constitucional, 37 horas e meia. Direito Administrativo, 17 horas e meia e Regimento Interno, apenas 5. Possivelmente você que vai fazer esse concurso já deve ter visto português, Direito Constitucional, Direito Administrativo, talvez Direito Eleitoral você já tenha visto por conta do concurso do TSE que foi ano passado. E aí a única coisa que você precisaria de fato estudar a teoria seria essa aqui de Regimento Interno. Como só são 2 aulas, vale muito a pena você estudar a teoria pelo PDF e também dar uma lida na lei. E essa carga horária que eu estimei é levando em consideração que você ia ler a teoria do PDF simplificado, resolver as questões do corpo da teoria e resolver pelo menos metade ali das questões de fixação que ficam no final do PDF. E já para conhecimentos específicos, administração pública, que veio com esse nome, mas os conteúdos são de administração geral, no curso do Estratégia tem 16 aulas, certo? Então a gente levaria em média 40 horas para estudar. Gestão de pessoas, 8 aulas, a gente gastaria em torno de 20 horas para estudar. E um ponto importante para a gente perceber é que dentro de gestão de pessoas veio um tópico de direito administrativo, que é a Lei 8.112, certo? Então aqui é só um PDF, a gente levaria em torno de 2 horas e meia para ler esse PDF. Gestão de contratos, 3 aulas, em média 7 horas e meia para finalizar a teoria de gestão de contratos, resolvendo as questões do corpo da teoria e as questões de fixação. Eu estimei aqui que para a administração pública a gente teria em média 12 questões, certo? Isso é o que eu levaria em consideração se eu fosse estudar para esse concurso. Gestão de pessoas, 8 questões em média. Direito administrativo, 8 questões, coloquei na média, mas eu creio que vem um pouco menos, talvez 6, 5 questões, ok? Gestão de contratos, 12 também, por causa da relevância da lei, certo? Então essa seria a distribuição que eu utilizaria para organizar os meus estudos, certo? Considerando aqui todas essas cargas horárias, a gente ia chegar a uma carga horária de 190 horas para terminar de ler a teoria e resolver
as questões do PDF, certo? Se a gente considerar aquelas 3 horas por dia, a gente ia estudar 288 horas no pós-edital, sendo que 190 seriam para ver a teoria, se a gente tivesse partindo do zero, e resolver as questões do PDF. O que sobraria aí 98 horas para a gente resolver questões, né, e revisar através das questões. Utilizando 4 horas por dia, a gente ia ter 348 horas, 190 horas para teoria e sobraria para a gente 194 horas para resolver questão. Então perceba o seguinte, mesmo que você esteja saindo do absoluto zero, você ainda consegue sim finalizar a teoria e resolver as questões do PDF no pós-edital, certo? Não é o melhor cenário, mas se você iniciar agora com essa carga horária que eu te falei, levando em média essa quantidade de horas por disciplina que eu estipulei aqui, você vai conseguir sim finalizar a teoria desse concurso e vai conseguir ainda ter uma gordurinha ali para você utilizar para a resolução de questões, certo? E lembrando, se quiser ser acompanhado por mim, link na descrição aí para a mentoria, fala comigo lá no WhatsApp para a gente bater um papo. E quais seriam as dicas de estudo que eu utilizaria para me preparar para esse concurso do TRE Tocantins? Primeiro, se eu fosse ler a teoria, eu iria para o PDF simplificado, não iria para o PDF completo, porque tomaria muito tempo e esse tempo que ele ia tomar ia ser tirado das questões. Então eu prefiro gastar mais tempo resolvendo questões do que lendo o material teórico. O que é que eu faria em relação às questões? Eu montaria aquela estrutura padrão que eu sempre utilizo. Blocos de 150 questões com toda a teoria da disciplina, certo? Com todos os assuntos da disciplina. O que eu faria? Eu montaria esses cadernos com 150 questões, resolveria da primeira até a última e ao final dessas 150 questões eu zeraria aquelas questões erradas e refaria elas. E por que eu faço isso nos meus estudos? Porque quando eu refaço as questões erradas, eu estou fazendo duas coisas. Primeiro, eu estou fazendo um controle para saber se de fato eu estou preenchendo as minhas lacunas de conhecimento e segundo, eu estou revisando aqueles pontos que eu tive mais dificuldade. Então, por isso é muito importante a gente resolver as questões erradas que a gente já fez. E se esse termo lacuna de conhecimento é novo para você, deixa eu te explicar o que é que significa essas lacunas de conhecimento. Quando você chega em uma questão, você tem que sair dela sem deixar dúvidas para trás, certo? Se você sair de uma questão e tem dúvida em determinada informação, isso é uma lacuna de conhecimento que você está deixando para trás. E se você fizer isso, o que é que vai acontecer? Essa informação que agora você não conseguiu preencher sua lacuna de conhecimento, que você está deixando para trás, muito provavelmente vai se tornar uma questão lá na frente. E como você não sanou sua dúvida agora nesse momento que você está resolvendo as questões, lá na frente possivelmente você vai perder essa questão. Por isso que é importante, toda questão que você for fazer, você ter em mente dois objetivos. Ou você vai revisar um assunto que você já viu, ou então você vai aprender alguma informação nova, certo? Fazendo isso, você vai fechar todas as suas lacunas de conhecimento e muito provavelmente vai conseguir acertar as questões que virão desses mesmos fundamentos das questões que você fechou as suas lacunas de conhecimento. Então, esse seria o passo a passo que eu faria em relação às questões. Como falei, eu atribuiria um peso maior para aquelas disciplinas dos conhecimentos específicos, porque elas trarão mais pontos na nossa prova. E agora, considerando que você vai estudar 4 horas por dia, a gente iria estudar 24 horas por semana, certo? Considerando essa distribuição aqui, fazendo essa separação entre gestão de pessoas e essa parte de direito administrativo, a gente teria em média 9 disciplinas para estudar. O que é que eu faria? Eu utilizaria 1 hora de estudo para cada disciplina, certo? E como é que eu faria isso? Atribuiria uma carga horária para português, gestão de pessoas, administração pública, gestão de contratos, uma carga horária maior para essas disciplinas. E para aquelas outras dos conhecimentos gerais, eu atribuiria uma carga horária menor. Só que no momento que eu fosse estudar, eu sempre iria estudar 1 hora cada disciplina. Então eu começava lá, 1 hora de português, depois 1 hora de constitucional, 1 hora de administrativo, 1 hora de gestão de pessoas, depois poderia ser 1 hora de português novamente, certo? Então eu faria a seguinte distribuição com essas 24 horas que eu teria para estudar. Eu atribuiria 4 horas de administração pública por semana para eu estudar, 4 horas de gestão de pessoas, 4 horas da Lei 14.133. Alocaria 2 horas para a Lei 8.112, 3 horas para português, 2 para administrativo, 2 para constitucional, 2 para eleitoral e apenas 1 para regimento interno, certo? Obviamente que se você já tem uma base em outras disciplinas, como a Lei 8.112, administração pública, gestão de pessoas, se você já tem uma boa base nessas disciplinas, você pode reduzir a sua carga horária nessas disciplinas e, por exemplo, colocar em eleitoral e regimento interno, porque são duas disciplinas
que provavelmente você viu poucas vezes. Então essa seria a distribuição que eu faria no meu ciclo de estudos. E aqui eu ia intercalar as disciplinas para poder cumprir essa carga horária. E por fim, como é que a gente conseguiria avançar rápido nesse etapa? Primeiro, se você já viu alguns assuntos da disciplina, mas ainda não finalizou a parte teórica, o que eu recomendo? Dá uma analisada nos pontos principais, certo? Olha lá no TEC quais são os assuntos mais importantes e aí você dá uma lida nessa parte teórica dos assuntos mais importantes e nas demais ir para o estudo reverso total, certo? Como seria esse estudo reverso? Ir direto para as questões para aprender nelas, certo? Assim você conseguiria andar muito mais rápido nas disciplinas. E eu digo mais, eu não veria todos os assuntos da teoria. Eu escolheria principalmente aqueles pontos mais importantes para ver. Se eu fosse ver a teoria, eu ia pegar esses pontos mais importantes para eu não gastar mais tempo e focar nas questões, porque são nas questões que a gente consegue de fato aprender e fixar o conteúdo. Então, se você vai fazer esse concurso, foca nas questões, dá um foco maior nas questões, porque eu tenho certeza que você vai conseguir render bem melhor, certo? A teoria é importante sim, mas o que vai fazer você ser aprovado em qualquer concurso são as questões. Então eu focaria nas questões. Pós-edital, foca nas questões, porque é nelas que você vai conseguir de fato aprender o conteúdo e melhorar os seus índices de acerto, certo? Sempre lembrando, feche as lacunas de conhecimento, não sai da questão sem fechar as lacunas de conhecimento. E assim você vai fazendo esse processo, vai fechando suas lacunas de conhecimento, fazendo mais questões, para quando chegar na prova você já ter dominado o histórico de cobrança dessa banca. E é isso aí, gente. Lembrando que se você quiser ser acompanhado por mim, link na descrição aí, manda uma mensagem e fala comigo, certo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda o canal a bater os 10.000 inscritos. Tamo junto e até a próxima.